Quero começar falando novamente sobre o calendário da igreja. A secretária acabou de passar por aqui e falou que chegaram mais calendários. Então, se você não pegou, pode procurar a secretaria, procurar a secretária e pegar o calendário do ano. Aqui tem todas as atividades da igreja durante o ano, tá bom? Obrigado. Então pega lá o seu calendário. Deixa eu deixar isso. Não é seu, viu? Vamos lá. Nós começamos a semana passada as aulas do nosso Instituto Dedicar e é um curso formal realmente. O objetivo é que as aulas elas têm começo, meio e fim, elas estão sendo gravadas. Ao final desse semestre, você se formará nesse período em Teologia Sistemática 1. Que chique, né? Repete comigo. Teologia Sistemática 1. Uau, uau. Aí você vai ver o tamanho do buraco, né, que a gente está se enfiando e o tamanho que é tudo isso. E a semana passada, o pastor Tiago falou um pouco sobre o que é um Instituto Dedicar aí, né? Tem como objetivo fornecer um ensino sólido, teológico, bíblico, uma cosmovisão cristã. Então aí tem as características da sigla, né, do que significa do nome dedicar, né? E hoje, a semana passada nós começamos e você entendeu que a teologia sistemática é a organização de vários assuntos bíblicos ou teológicos voltados para Deus, e nós esse semestre estudaremos sobre Bíblia e sobre Deus Pai. Tá claro isso? Lembre-se de uma coisa, quando nós falamos Deus, nós estamos falando sobre o Deus Trino normalmente, a Trindade. Dentro da teologia sistemática esse semestre, o pastor Tiago falou semana passada, nós na verdade começamos a estudar o Pai dentro da Trindade. Então é o Deus Pai e é aqui que nós nos voltaremos durante esse semestre. O que é a teologia, o ensino, ou debruçar-se sobre um tema? Ele falou um pouco sobre uma das visões, uma das sistematizações dentro do tema do que é a teologia sistemática, né? A gente vê aqui a temática da importância de uma boa teologia, é que ela seja bíblica, que ela seja sistemática, né? Gruden fala sobre isso, e aqui a gente vê o que é o sistemática, ele colocou organizada, né? A teologia sistemática procura organizar o material revelado por Deus de maneira lógica e clara aos cristãos da realidade. A gente já vai falar sobre isso. Ela precisa ser relevante. Então lembre-se, o objetivo desse tempo não é somente o seu conhecimento intelectual. A maneira como nós estamos nos propondo a trazer os assuntos é que eles ganhem relevância tanto para os assuntos atuais quanto para a sua vida, né? De forma que ela seja contemporânea também. Ela é para os dias de hoje. Como nós vimos hoje uma história de Josué de milênios atrás, ela tem relevância para os dias de hoje. Então, a organização desses assuntos precisa ganhar relevância para os dias de hoje, né? E ela precisa ser prática, que entra a teopraxia, né? Uma teologia que tem função para a nossa rotina. Quando nós terminarmos o dia de hoje, vendo sobre a revelação de Deus, que é o assunto de hoje, o que isso vai mudar amanhã quando você acordar segunda-feira? Se ficar guardado no papel da anotação da matéria de teologia sistemática para o domingo, não faça essa matéria, porque vai te acumular conhecimento e Deus vai te cobrar desse conhecimento. Deus vai te cobrar o que você está aprendendo. O que isso vai mudar? Que prática isso vai ter para você, né? Então, para ficar bem claro, resumindo essas duas coisas, quando se fala em teologia sistemática, a teologia sistemática é uma teologia organizada por assunto. Tá? Então a gente vai pegar um assunto, igreja. Então a gente vai estudar tudo que a Bíblia fala sobre igreja, eclesiologia. A gente falou sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Pneumatologia, uma doutrina que fala sobre o Espírito Santo. E assim com vários, a gente vai ver já uma gama de assuntos que nós sistematizaremos e nos limitaremos dentro desse Instituto Dedicar. Todas essas matérias elas serão oferecidas. Então o objetivo é que você se aprofunde dentro do que você está ouvindo aqui esses dias. Os slides serão mandados no grupo para que depois você pegue e talvez volte para os slides, tente entender a organização do assunto
para que fique claro na sua mente por que há essa ramificação, por exemplo, hoje, dentro da revelação de Deus. Uma divisão, subdivisões. Por que acontece isso? Tente se aprofundar. Isso é a teologia sistemática. E eu vou adotar aqui a definição de teologia bíblica. A gente teria outras definições, tá? No entendimento como uma teologia de cada livro da Bíblia. A gente poderia pensar em 3 coisas aqui, mas uma delas é essa. A gente vai pegar o que a Bíblia, dentro da sua proposta, ela traz sobre teologia. Então, por exemplo, a gente vai pegar o Evangelho de João. E qual é a teologia presente em João? Uma das cartas com muita teologia é Romanos. Existe teologia de Romanos. O que Romanos nos ensina? Então, dentro de Romanos, nós temos teologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, dentro de Romanos, trazendo a teologia sistemática para dentro da teologia bíblica. Está claro isso? A diferença entre as duas. Uma estuda do livro para o conceito. A outra traz os conceitos e traz uma proposta num livro. Todas elas têm como base o quê? A Bíblia, as Escrituras. Ela é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Mas a proposta de organização ela é diferente. Talvez, indo um pouco além, você já ouviu falar na teologia bíblica como um movimento que surgiu algumas décadas atrás. Né? Chamou-se o movimento da teologia bíblica. Né? Karl Barth e Brunner foram 2 dos precursores dessa teologia, que ela vinha na contramão do progressismo teológico ou do liberalismo teológico. Entendemos a teologia que vem solidificada desde os primórdios. Existem vários teólogos como Agostinho e vários outros que ao longo da história têm os seus escritos ricos para nós hoje. Mas nós sabemos que no século XVIII, com a chegada do iluminismo, nós tivemos o rompimento entre fé e a razão. E isso influenciou a teologia. Principalmente na Alemanha, teólogos liberais começaram a colocar a fé em xeque. E não é a proposta da aula de hoje, só para a gente chegar num ponto e entender que isso saiu da Europa, chegou na América do Norte, chegou no Brasil. E nesse período, na década de 40, alguns teólogos propuseram uma teologia bíblica que confrontava principalmente o liberalismo teológico. Mas eles tiveram alguns problemas também no meio do caminho, dentro da sua abordagem da Bíblia. Questões de interpretação, problemas com a própria teologia sistemática dentro da exegese, não é o nosso assunto. Mas às vezes você vai ler em algum lugar ou dentro de um livro de teologia, a teologia bíblica pode ser um nome próprio a esse movimento. Mas voltando no slide, também significa uma teologia, uma outra definição, que tem uma organização a partir dos livros da Bíblia e a proposta que esses livros trazem. Durante o nosso caminhar juntos aqui também, é muita coisa que a gente vê hoje, né? Eu quero pensar com você que a teologia ela tem como base as Escrituras, independentemente da teologia que nós estudarmos aqui. Dentro de todas as subdivisões que nós vimos ou que nós estudaremos aqui, a base deve ser as Escrituras. Dentro da organização dos assuntos, nós temos um Deus que é insondável. Romanos fala que quão insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. O nosso Deus não pode ser explicado. Então, dentro da teologia existe um problema quando, pela lógica que a filosofia propõe, nós buscamos respostas dentro da visão humana, trazendo respostas a quem é Deus. Isso não é teologia, isso vira filosofia teológica. Eu quero trazer respostas a problemas que a Bíblia não traz as respostas. Deuteronômio diz que as questões e as coisas ocultas, elas estão com Deus. Citando novamente Romanos, Ele é um Deus grande, soberano, tremendo, e nós não teremos todas as respostas. Há antinômios, há paradoxos que parecem não caminhar e não convergir na mesma sentença, mas nós sabemos de uma coisa, nós temos um Deus grande, e nesse momento é o momento que nós devemos nos curvar às Escrituras. Se a Bíblia fala que é, eu creio pela fé que é. E eu não estou falando em contradição. Estou dizendo sobre antinômios, 2 verdades que... E muitas vezes alguns teólogos trazem respostas teológicas, mas baseadas numa filosofia lógica, numa filosofia dedutiva, porque já que aqui é assim, então eu direi que aqui é assim. Mas a Bíblia não fala que aqui é assim. Sempre, quando você lê um livro de teologia, dê um passo para trás e só afirme aquilo que a Bíblia diz. Interaja com aquilo que os outros propõem
mas conclua com aquilo que as Escrituras afirmam. Se eu dou um passo a mais, eu dou um passo para trás. Está entendendo o que eu quero dizer? Ao longo do curso, alguns desses pontos talvez ficaram um pouco mais claros. Cuidado com esses pontos. E o pastor Tiago mostrou semana passada as teologias que nós passaremos. Bibliologia, teologia do Deus Pai, angelologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, ramatologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Tá bom? Você vai sair daqui sabendo tudo. Né? Você vai falar assim, pastor, põe eu na escala para pregar agora todo domingo, vocês podem sentar, porque eu sei tudo de teologia. Eu fico contente com a igreja buscando esse conhecimento, sabe por quê? Porque isso sobe a régua para a gente. Né? Quando você vai ensinar, você tem que saber, todo mundo está sabendo, né? Todo mundo entende do que está acontecendo, você vai recorrer para suas aulas lá na sua mente e vai falar assim, sobre o Pai é disso que ele está falando, sobre tal assunto, é disso que a gente está tratando. Mas sempre correndo para onde? Para a Bíblia. Correndo para onde? Para a Bíblia. É lá que está o nosso lugar e é lá que importa. Né? E como última coisa antes de entrarmos no nosso assunto, resumo disso, leva isso para o coração, tem que ser prático. A gente vai olhar para o tamanho de Deus e vai dizer o seguinte, olha o tamanho desse Deus. E é disso que a gente vai entrar hoje no nosso assunto, sobre a revelação de Deus. Olha o tamanho desse Deus. Olha quem Ele é. Você vai começar a olhar e você vai falar, aí vocês falam, au. Uau! Olha o tamanho desse Deus. Olha a grandiosidade desse Deus. Quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, a gente vê que a gente tem um Deus que é muito maior do que nosso entendimento pode chegar. E hoje o nosso assunto dentro da teologia de Deus, Pai, é a revelação desse Deus a nós. E pensando em bibliologia aqui, né? A gente não entrou ainda em teologia. Pensando na revelação de Deus a nós, pensando no Deus Trino, pensando nas Escrituras que nós temos na nossa mão, o que é revelação de Deus? O revelar-se é apresentar-se, é descobrir-se, é desnudar-se, é dizer, esse sou eu. E quem é o homem nesse processo? Existe um Deus que é grande, que se apresenta a um homem que é pequeno. E quando nós pensamos em revelação, o problema começa quando nós tentamos explicar um Deus que é grande, com uma mente pequena, finita, corroída pelo pecado, limitada, e tentamos dar definições a quem Deus é. A revelação de Deus a nós, ela se baseia, e o pontapé inicial dela é do próprio Deus. A revelação parte de Deus para o homem. O homem não descobre Deus. Deus se revela ao homem e o homem enxerga quem Deus é. Como isso acontece? Qual o processo? Nós perceberemos que toda a revelação de Deus para com o homem tem relação com a nossa pequenez, porque Deus tem um plano, por causa da queda. Antes da queda, o plano foi relacionamento. Depois da queda, o plano é relacionamento. O papel do homem, desse Deus que é perfeito em amor, um Deus que é perfeito em juízo, um Deus que é perfeito em santidade, um Deus que nessa perfeição rege, governa e dirige todas as coisas com o seu perfeito cuidado. Ele olha para o homem limitado e diz o seguinte, eu sempre tive um plano. Eu sempre tive um plano. O plano é que você entenda a minha grandeza. O plano é que você renda glórias e louvor a mim. Um ser criado, da criatura para o Criador. Nós, desse tamanho, Ele, soberano, dizendo, eu me revelo a você. Então, nós, pequenininhos, criados, limitados, nós precisamos que Deus se revele a nós, porque nós nunca chegaríamos a Deus. Dentro da nossa limitação. Nós ficaremos perdidos nesse processo. Para onde eu vou? E é assim que o homem natural vive. A teologia responde de forma prática a questões humanas que o homem caído levanta sobre um Deus perfeito. E você olha e fala assim, você não conhece o meu Deus. Quando o homem caído age em rebeldia para com Deus, profanando esse Deus, não traz dentro de nós uma sensação de, ele não sabe com quem ele está falando. Por quê? Porque nesse processo Deus ele é perfeito, ele se revela, para que nós possamos conhecê-lo,
e para que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Ele. É isso que Ele quer. É ter um relacionamento conosco. É ter um relacionamento com o ser humano. Então Ele se revela a nós e agora nós vamos sistematizar a informação. Você não encontrará esses termos nas Escrituras, mas elas estão presentes nas Escrituras. Nós estamos entrando na teologia sistemática. Muito bom. Teologia sistemática. Nós vamos dividir em duas caixinhas agora. Tá? Então, na aula de hoje, um arquivo, dentro do arquivo maior, que é o como Deus se revela dentro das Escrituras e biologia, a gente vai abrir aqui e perceber que ali dentro Deus se revela de duas formas. Qual é a primeira? Mulheres, leiam o primeiro. Vocês sabem ler? Vamos lá, mulheres, leiam o primeiro. E homens, 2. Então a gente vai tratar de duas revelações, um arquivo com duas gavetas. Primeiro, a revelação geral. O que é a revelação geral de Deus? Né? O que é? É o todo, né? Deus é bonito. Aqui é estético. A gente vai ver sobre isso. E onde entra estética nesse processo? Deus é bom. Como é que você sabe que Deus é bom? Como é que você sabe que Deus é bom? Na verdade, dentro da revelação geral. Quem pode ler lá o que está no slide, por favor? É o seu testemunho universal? Redentor. Então aqui a gente está aqui limitando o seguinte, são duas revelações. A revelação especial é a forma como Deus se revela quem Ele é, e Ele fala sobre isso. E eu vou pedir uma coisa, vá abrindo nos textos aí embaixo, porque vai ser importante a gente passar e ler, mas não vai dar tempo de ficar abrindo. Cada um vai escolhendo um, fica com o dedo aberto aí para a gente não perder tempo, tá bom? Então Deus se mostra, Ele se revela ao homem através de processos. Né? O homem é um ser preso ao tempo, o homem é um ser preso ao seu intelecto limitado, o homem é um ser preso à sua história, o homem é um ser preso ao aqui ou agora. Mas nós temos uma percepção de realidade, nós temos uma percepção de mundo. Por exemplo, Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas, mas lá no meio diz que Ele colocou no coração do homem, no versículo 10 diz, um anseio, um desejo por aquilo que é maior, por aquilo que é eterno. Quando Deus se revela ao homem, Ele se mostra, Ele diz, eu sou Deus, simplesmente por dizer que Ele é Deus. As revelações que nós estudaremos, elas se completam. E a segunda nos leva àquele plano de nos aproximar a quem Ele é. Mas no Éden, Adão e Eva gozavam da presença de Deus e suficiente dentro da sua revelação geral. Quem Deus é? Ele se mostra pela natureza. Por exemplo, Salmo 19. Quem lê o versículo 1? Obrigado, pastor. Os céus declaram, manifestam, apresentam a glória de Deus. Então, se você olhar pela janela aqui lá fora, você pode ver que os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento, a terra presa, olha a Bíblia falando sobre gravidade aqui, a terra presa no firmamento. As coisas da forma que acontecem revelam que existe um Deus soberano. O Salmo continua dizendo, um dia faz revelação, outro dia, o ciclo da terra rodando, o sol, terra no sol, e por aí vai. Tudo isso mostra o seguinte, o discurso do universo aponta para um Criador. Romanos 1 fala sobre o homem ser indesculpável diante da criação. Quem lê os versículos 19 e 20 do capítulo 1? Indesculpável. O seu eterno poder, a sua soberania, a sua grandeza está manifesto. Gente, é um absurdo quando nós olhamos teorias que o homem cria para falar sobre, por exemplo, a origem do universo. Aos que estudam os absurdos, para que você possa e tente trazer respostas que a Bíblia diz com clareza, isso é teologia. Os céus declaram a glória de Deus.
O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não tem como. Respira fundo. Da onde vem esse sistema complexo? Romanos 2, 14 e 15, quem lê? Obrigado. Aqui Paulo está falando do problema entre judeus e gentios, ele vai entrar com esse discurso nos primeiros capítulos de Romanos, mas aqui o discurso e o argumento de Paulo é o seguinte: olhe para os gentios. Lembra, judeu guardava a lei, acostumado desde cedo, a gente poderia pensar aqui em comportamental, né? Behaviorismo, ele é condicionado a agir como ele age, porque ele aprendeu dessa forma, mas Paulo fala, e o gentio, que tem a lei de Deus apregada, colada, inscrita no seu coração, aspectos do reflexo do divino na criação do homem, o senso de moralidade e justiça, reflexos de Deus em quem é o homem. O homem tem isso hoje corrompido pelo pecado, mas existem reflexos de Deus dentro do que Deus colocou no coração do homem. Isso é Deus se revelando ao homem. Dentro da história, quem lê Atos 14, aí, 15 e 17? Obrigado, pastor. Tanto nesse texto de Atos, depois você lê o texto de Isaías, ele fala sobre problemas de guerra, sobre quem cria todas as situações é Deus, ele cria a história. Queridos, esse Deus cria tudo o que está acontecendo no mundo político hoje, as peças para onde se movem. Muitas vezes nós falamos, e agora? Deus fala assim, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. As Escrituras nos revelam que Deus se revela pelo controle soberano da história. A gente não vai ler todo esse texto de Atos ali, mas Paulo diante do Areópago, né? Vocês que buscam o insondável, como nós lemos em Eclesiastes, de Deus, vocês querem ter resposta do religare, do aproximare para com Deus. Eu vejo inúmeros altares aqui. Tem um aqui, aí Paulo começa falando do altar ao Deus desconhecido. Isso mostra o coração do homem, a busca pela religião, pela aproximação com quem Deus é. Mas essa revelação, ela apresenta quem Deus é. Ela apresenta as evidências divinas no tempo e na criação, está conectada com o senso de admiração da criatura para com o Criador, ela aponta para a grandiosidade do Deus sábio, o Deus que é conhecedor, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que conhece todas as coisas. Ela aponta para o Deus criativo, o Deus da beleza, as questões estéticas, existem absolutos dentro das artes, por exemplo. O homem cria os seus absolutos a depender do período, do tempo, da fase, mas existem absolutos morais dentro das questões criativas do próprio Deus. Deus se apresenta criativo desde a criação. A natureza é insondável. Novas espécies são conhecidas. Isso é Deus se manifestando, um Deus perfeito, criativo. O belo, o estético, tem os seus absolutos refletidos do próprio Deus. A pluralidade que aponta para um Deus perfeito e soberano. Um Deus que é poderoso na sua capacidade. Um Deus que é e que pode todas as coisas. Esse é o Deus que se revela ao homem. É o Deus que diz, eu estou aqui, eu sou. Você já conheceu, e aqui é um problema que eu vou falar, tá? Aquela ilustração. Porque uma das perguntas que se fazem é, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Porque para o homem ter um relacionamento com Deus, o que é necessário? Teologia básica. Fé no quê? Sem fé é impossível. Que fé no quê? Fé no quê? Oi? Mas para eu poder ter acesso a Deus hoje, eu tenho pecado. Eu tenho fé num Deus, mas lembra que eu falei, Deus é perfeito, eu sou limitado.
Davi fala no Salmo 51, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Eu tenho um bloqueio para com Deus. Deus se revela ao homem através de quem ele é. Mas para que eu tenha um relacionamento com Deus, eu preciso do quê? Fé? Romanos 5:1, indo para o mesmo lugar. O que fala lá? A paz com Deus, o aproximar-se com Deus é pela fé. A descrição de todo o livro fala fé no quê? Justificados é o quê? O que significa justificados? Justificado significa declarado justo. Eu fui declarado justo. Se um dia eu fui declarado justo por Deus, é porque um dia eu fui injusto. Eu tive problemas com a justiça. Eu tive problemas com a justiça. E a justiça divina. Eu tive problemas com a justiça divina. Afinal, eu fiz o que eu não devia, eu pensei o que eu não devia, eu olhei para onde eu não devia, e vocês também, não me olhem assim. Verdade ou mentira? Isso quebra o nosso relacionamento com Deus. Eu posso olhar para o céu e perceber que um Deus criou o céu, mas eu não consigo ter acesso a esse Deus. Aquela ilustração de o que acontece com um índio que está na tribo remota. E alguém diz, enquanto a tribo inteira se curvava ao sol, o que aquele índio se curvava? Ao Deus que criou o sol. A resposta teológica para isso é um índio que se curvava ao Deus que criou o sol precisa do quê? Justificação. Os ocultos de Deus, a gente guarda num papelzinho. Quando o pastor Dorivaldo dava aula no seminário e faziam perguntas para ele, eu lembro dele respondendo o seguinte: as perguntas que eu não souber, a Bíblia não fala, você faz o seguinte, você pega um cartãozinho, escreve e anda sempre com ele no bolso. Quando você chegar lá no céu, você tira esse cartãozinho e pergunta para Deus. Né? Anda com você, porque se você morrer e tiver sem o cartão, você não vai lembrar. Né? Chegar lá no céu, você pergunta para Deus, que a Bíblia não fala algumas questões. O que ela fala é, a revelação geral nos apresenta quem Deus é, mas ela também fala que para eu ser justificado, apesar de podermos saber quem e que Deus existe e conhecer algo sobre seu caráter e leis morais, que é o que a gente viu até agora, através da revelação geral, ela apresenta algumas limitações que demonstram a necessidade de outro tipo de revelação para o homem. Por exemplo, nós não podemos conhecer o Evangelho através da revelação geral. Romanos, já abre aí os versículos que estão aí. Quem lê Romanos 10, de 13 a 17? Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Alguém pode ler, por favor? Romanos 10, de 13 a 17. 13. 13. Obrigado. Preste atenção aqui, desde o capítulo 9, Paulo está falando sobre a soberania de Deus. No capítulo 9, falando sobre o seu controle na história. O processo de definição de Deus, o processo de cuidado de Deus determinando as questões da história, do cuidado com o povo. Ele entra no capítulo 10 e continua falando sobre esse Deus. Ele fala, aquele que quiser fazer parte, adentrar esse povo, qual é o processo? O que eu preciso conhecer da revelação de Deus? Eu preciso conhecer o Evangelho da palavra de Cristo, algo mais específico e fechado nesse processo. O céu declara a glória de Deus. A palavra de Cristo é capaz de justificar o homem pela cruz. Não podemos ter nossa vida espiritual sustentada pela revelação geral, né? Indo para a prática aqui, é como se você falasse assim, levantou amanhã, eu vou levantar meia hora antes para ter o meu tempo com Deus. Aí você abre a sua janela, senta, e o Salmo 19 diz o quê? Os céus declaram a glória de Deus. Então você senta lá, na sacada da Verônica, né? Ela coloca lá a cadeirinha dela, e ela fica olhando para o céu, vou me alimentar de Deus. Estou observando a criação de Deus. Esse processo é bom. Esse processo, contemplar a criação,
nos mostra a magnitude do Criador, mas as Escrituras nos dizem que esse processo não nos alimenta. Quem lê 1 Pedro 2,2? Nós precisamos crescer. Esse crescimento é dado pela palavra. É disso que Pedro está falando ali. É a palavra que traz esse crescimento. Isso não é uma revelação geral. Teologia Gaveta 1, revelação geral. Não podemos ter um conhecimento seguro da vontade de Deus pela revelação geral. Ali falando da lei em Deuteronômio, quem lê 29 e 29? Obrigado. Existem coisas encobertas. Isso pertence a Deus. A teologia não está para responder as questões encobertas. A proposta dessa aula é que a teologia chega para sistematizar aquilo que está descoberto. E nesse processo ele fala coisas que foram reveladas a nós ali falando sobre a lei. Hoje nós temos, por exemplo, a palavra que foi revelada a nós, revelação desse Deus que nós vimos no início, perfeito, soberano, mostrando a seres humanos limitados quem Ele é. Mas Ele traz de forma clara, específica, direcionada e prescrita alguns elementos dentro da sua revelação. Que agora a gente vai juntar e vai encaixar isso dentro da segunda gaveta, que é a revelação especial. O que é a revelação especial? Nós vimos que Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, Deus governa todas as coisas, Deus sustenta a história, o tempo, o universo. Ele é. E Ele quer um relacionamento com o homem, para que o homem se prostre diante de quem Ele é, da sua glória. Porque dele, por Ele, para Ele, Romanos, são tudo volta para quem Ele é. De repente chega o Filipe lá, sujo com pecado. Existe um problema nesse processo. Esse relacionamento foi quebrado. A revelação especial, ela tem como objetivo maior apresentar o plano redentor. Desde o início dos seus decretos, é apresentar o seu plano de relacionamento. Hoje, ela tem como propósito mostrar quem Ele é de forma clara e específica, a entendermos. Aqui não vai dar tempo, a gente vai falar um pouco sobre a teologia natural, que é uma teologia que surge, dizendo que é possível conhecer a Deus pelas coisas reveladas. Mas nesse processo nós entendemos o seguinte, quem lê aí o primeiro parágrafo de revelação especial? Então, em base ao quê? Deus se revela, tempo, espaço a pessoas, para que essas pessoas entendam um relacionamento redentor com Ele. Segundo parágrafo. Não é simplesmente conhecer quem Deus é, porque Ele se revela quem Ele é. É que o homem, através da revelação especial, possa aproximar-se e entender como esse relacionamento pode ser firmado e solidificado. Né? Cada um pega um versículo aí, vai lá, abre aí. Então, por meio da revelação, Gênesis 1:3 não precisa abrir. Lá, começa falando Gênesis 1:1, diz o quê? No princípio criou Deus, e aí vai. Aí até chegar no versículo 3 diz assim, e disse Deus, haja luz, houve luz. Deus falou. Os decretos de Deus que são usados, por exemplo, em Gênesis 1 e Salmo 33:6 fala sobre isso também. Porque Deus, pela palavra, disse, e ali fala sobre a criação, a palavra. Deus usando, Deus se revelando e mostrando na criação a sua autoridade através dos seus decretos. Os decretos de Deus apontam, através da sua palavra, uma revelação especial. Palavras de aplicação pessoal. Quem lê Gênesis 2:16 e 17? Outro já abre Mateus 3:17.
Aqui antes da queda, existe uma revelação especial de Deus, uma diretriz clara através de uma aplicação e de uma lei. Deus diz, não faça isso. Deus se revelando ao homem de forma especial, não simplesmente por quem ele é no conhecimento, mas revelando a busca pelo relacionamento, a obediência que o homem deveria ter. Não faça, através de palavras com aplicações diretas ao homem. Mateus 3,17. No batismo de Jesus ali, né, uma voz clara e direcionada. Este é o meu filho amado em quem me alegro, em quem tenho alegria, com uma aplicação pessoal. Também através da palavra de Deus por lábios humanos. Ali Oséias fala disso, vários dos profetas receberam a palavra de Deus. Todos, ali é o exemplo de receberam a palavra de Deus. Né? Ali tem o exemplo de Jeremias que disse, eu sou um homem, ele recebeu de Deus, ele fala, eu tenho lábios impuros. Ele recebe de Deus a palavra, Deus trazendo por lábios humanos. Os profetas falam no Antigo Testamento em nome de Deus. Revelação especial, Deus direcionando o povo o que ele queria e como deveria acontecer. Né? E nós temos duas revelações que são, talvez em vários lugares você vai ver essas duas de formas mais claras. Uma subdivisão dentro da gaveta, elas incluem os outros dois. Né? Mas a revelação especial de Deus para nós nessa fase, uma delas é a encarnação de Cristo. Gênesis 1:1 começa dizendo o quê? Nós falamos agora. João apresenta o mesmo cenário, é como se um novo Gênesis começasse, uma nova Gênesis. Ele fala assim, no princípio, agora era o quê? Era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus, era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí, ao longo de João 1, João diz o seguinte, essas coisas que estavam ocultas, hoje ela foi revelada, o Filho foi revelado a nós. E aí no versículo 13 ele diz, mas a todos quanto receberam essa revelação, uma revelação especial de Deus, todos quanto receberam essa revelação, deu-lhes o poder de serem feitos uma nova posição. A revelação especial de Deus posiciona aquele homem pequeno numa posição de relacionamento, a saber os que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome da palavra, que era o verbo, que era Deus, que estava no princípio com Deus, aquele que crê na palavra do Deus criador da revelação geral, ela se encarna. Ela vem em figura humana, reconhecida em figura humana, mas de forma perfeita. Deus se revela a nós de forma visível e palpável. Há um problema, um paradoxo que uma teologia do primeiro século começa a ter para explicar através de questões filosóficas um problema teológico. Problema teológico na mente dos cristãos e teólogos do primeiro século. Deus é bom e Deus é perfeito. Não é verdade? Como um Deus perfeito habita em natureza caída e pecaminosa, temos um problema, um antinômio que parece não caber. Aqui começam os problemas quando a filosofia lógica, a filosofia aqui dedutiva, começa a responder uma teologia de um Deus insondável. Qual é a argumentação então? O Filho não veio em matéria, o Logos não se encarnou, o Filho veio em Espírito. Aqui um início, um proto-gnosticismo, um arianismo ali que mais para frente, séculos depois, se firma numa teologia que se torna um problema, uma heresia, né? Mas ali começa com uma resposta dentro de uma revelação especial de Deus. E aí, em 1 João, nós temos João respondendo teologicamente, logo nos primeiros versículos, essa questão. Olha a teologia viva nos primeiros versos de João. Ali não é poesia de João. João não está dizendo assim, o que era desde o princípio, ele volta a falar do princípio, o que temos visto e ouvido, o que as nossas mãos apalparam, Jesus fofinho. Não! Quando ele fala aquilo, ele fala assim, eu vi a revelação especial de Deus com os meus olhos, e eu não só vi, eu contemplei. Os meus olhos contemplaram a revelação especial de Deus. E se dizem, dentro da lógica teológica, que ele não veio em carne, eu digo o seguinte, as minhas mãos pegaram em Jesus. Eu vi Jesus com os meus olhos e eu peguei Jesus com as minhas mãos. Revelação especial. E esse Jesus, segundo João,
Lá agora em 1 João ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados. Olha que grandiosidade, esse Deus que nos se apresenta dentro da revelação geral de forma perfeita. O homem cai, não posso olhar para Deus, ele se aproxima de mim e diz o seguinte: se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar o seu pecado. A revelação especial de Deus. Aí no capítulo 2, ele toma um termo jurídico, como Paulo fala lá. Ele diz o seguinte: filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, revelação especial de Deus. E Ele é a propiciação, a substituição. Ele toma o lugar dentro da ira de Deus era despejada sobre quem? Sobre o Filho. E não somente pelos nossos, mas pelos do cosmos, o mundo todo. Porque Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é teologia, teologia viva, teologia encarnada, teologia da revelação especial de Deus. E como é que nós podemos conhecer isso? Pela palavra de Deus em forma escrita. Pela palavra de Deus em forma escrita. Esses dois textos, Antigo e Novo Testamento. Quem lê Êxodos 13, 31, 18? Obrigado. Ali naquele momento no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, as tábuas da lei que Moisés recebe nas suas mãos, escritas pelo dedo de Deus, não mais uma revelação geral, mas uma revelação especial. Diretrizes claras de Deus, uma lei clara por aqui, isso é revelação especial. Quem lê 1 Pedro 1, 20 e 21? 2 Pedro 1, 20 e 21. Obrigado, Joaquim. Esse tema é o tema das próximas aulas, né? A Bíblia. Quem é a Bíblia? Homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo da parte de Deus. Deus respeita as características daqueles homens e eles trazem a vontade e a verdade de Deus revelada de forma especial a nós. Aqui, a teologia bíblica, e agora sistematizada na teologia sistemática, a bibliologia, diz que aqui está a revelação de Deus para o homem. Você crê nisso? Aqui existe a revelação do que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais. A revelação de Deus está aqui. Qual o problema da busca por revelações hoje? Na maioria das vezes ela tem a ver com a nossa vida pessoal. O plano de Deus em revelar a sua vontade tem a ver com o plano redentor. Tem a ver com quem Ele é, para que nós possamos nos aproximar dEle. E a gente vê aqui dentro dessas qualidades, ela é pessoal, dentro de característica. Ela utiliza a linguagem humana ali em Filipenses 2. Ele fala sobre esvaziamento. O problema que tinha na igreja de Filipos, não tem, aí ele fala ali, pense no outro, não pense propriamente no que é seu, completem a minha alegria. Aí a partir do versículo 6, Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a kenose. Ele se esvaziou de quem ele era, e ele veio viver, utilizar a linguagem humana no processo. Estão animados, né? Quem nós somos? Ele veio. Eu tenho dificuldade, eu perco o raciocínio. O que eu estava falando? Que aula que é essa? Deixa eu voltar, peraí. Eu me perco de verdade. Obrigado. Ele se esvaziou. Ele veio em figura humana e ele interagiu, ele pisou o nosso chão. Ele falou, é uma das características dessa revelação especial, né? Ela apresenta verdades absolutas. Quem lê Apocalipse 1:8? É verdade de Deus. Quem lê lá? Obrigado. Essa revelação especial nos diz, o verbo encarnado, a palavra encarnada, ele é alfa e ômega, ele não está preso ao tempo. O alfa e ômega para nós traz a ideia de início e fim, mas alfa e ômega traz a ideia de Deus não preso ao cronos, ao tempo. Ele é, porque ele se sustém pelo seu próprio... Ele não tem uma mente limitada como o nosso. Você entende o que eu estou falando? Eu não entendo o que eu estou falando. Como é isso? É Deus. E um Deus que se revela em verdade absoluta.
E nós percebemos essa revelação de forma progressiva, por exemplo, olhando aqui para Hebreus. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Um plano na revelação especial, usando linguagem humana, lembra que a gente viu? Na revelação especial, usando os homens, a boca dos homens. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Aí ele fala que o Filho é o resplendor da sua glória, né? Ele começa a dizer sobre quem é o Filho. Nós percebemos o progresso nessa revelação especial de Deus, antigamente pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias, agora ele se apresenta no Filho como resposta de Deus ao homem. E o Filho está na palavra. Nós temos as Escrituras na nossa mão. Essas características demonstram que a revelação de Deus pode ser anotada e preservada, sendo que a reprodução fiel da revelação original de Deus também é revelação. 2 Timóteo 3 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, ensino, correção e educação na justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E 1 Pedro 1, 20 e 21 diz o que nós já lemos. Diz o quê? Não, nós lemos 2 Pedro aqui, diz 1 Pedro? Pode falar alto, pastor Tiago. Aí a gente leu que homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê que a Bíblia que você tem na mão faz e foi revelada por um Deus que é perfeito, sabe mais que você e é mais que você? Isso é revelação geral. Esse Deus é assim. Você crê que Ele se revelou a você escrevendo o que nós precisamos saber nas Escrituras? Isso tem que ser suficiente para uma vida de descanso. Nunca se esqueça que a Bíblia é a revelação especial de Deus que nos direciona para um relacionamento com Ele. Portanto, valorize, ame, estude essa revelação tão especial de Deus para nós. Pegue a sua Bíblia e faça isso aqui nela. Não precisa fazer agora, não é agora não. Fale, Deus, obrigado porque o Senhor me deu esse livro que é verdade para a minha vida. Quando eu estou triste, Ele me consola. Quando eu estou em dúvida, Ele responde o que eu preciso saber. Quando eu estou feliz, Ele me posiciona de onde deve estar a minha verdadeira alegria. Quando eu estou ansioso, Ele se apresenta como suficiente a trazer alívio para as tempestades. Você crê nesse livro? Apegue-se a ele, a revelação especial de Deus. Apegue-se ao Cristo encarnado. Nós hoje não podemos apalpar o Filho, mas nós, pela fé, como disse o irmão Laércio, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo Cristo como João viu, mas você crê que Ele está lá? Você crê que Ele é Redentor? Você crê que o plano da revelação especial de Deus foi nos salvar? Você crê nisso? Então a gente descansa nessa revelação especial. Em suma, a revelação especial de Deus ocorre principalmente através da Escritura, de Cristo como palavra encarnada, dos profetas e apóstolos, da ação do Espírito Santo. A Escritura, no entanto, é o meio normativo, grava isso, e suficiente de revelação para a igreja hoje. A revelação de Deus está aqui. O que precisa saber dele está aqui. Ele se revela aqui, é isso que ele fala. É assim que conclui o Novo Testamento. Ele fala sobre isso. Por exemplo, 1 João 5 termina dizendo que essas coisas vos escrevi a fim de vocês creem que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ela aponta para um futuro. Esse é Deus. Então, cuidado para a gente concluir a aula de hoje, pensando naquele início do Deus que sabe todas as coisas, o Deus com conhecimento insondável, o Deus que é inescrutável, o Deus que é e ponto final. Eu, Felipe, limitado, pequeno, condicionado a esse tempo, quero dar respostas a quem Deus é, quero questionar Deus dentro da sua soberania, insondável, perfeito, suficiente. A revelação nos diz o seguinte: Deus é. E Ele se revelou cuidando de nós, trazendo o que é suficiente para que tenhamos um relacionamento com Ele. Resumo da aula de hoje. Revelação de Deus. Deus se revela de duas formas. Mulheres, revelação. Homens, revelação especial.
Leve essas duas coisas com você. Revelação geral. A natureza aponta quem Deus é. A história apresenta a soberania de Deus. A criação aponta para esse Deus soberano. Revelação especial. Deus fala. Deus vem em figura humana. Deus age. Deus direciona uma história redentora. E nos revela isso através das Escrituras e da pessoa do Filho. Tá claro? Semana que vem a gente começa com uma prova. Se você tiver reprovado, você já vai ter deméritos na igreja e você vai ter problemas com a sua salvação. Tá bom? Eu vou orar para terminar. Deus, obrigado por esse tempo juntos, pela sua verdade revelada. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor se revela a nós na sua palavra. Que amemos estudar a sua palavra, pois é a revelação perfeita e especial do Senhor a nós. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Até a noite.